Olá, amigas e amigos do processo de formação continuada e multiplicadora no nosso Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. É com alegria que hoje nós vamos aprofundar o tema Economia de Francisco e Clara, e nós vamos contar para isso com a presença e a contribuição de Sandra Quintela, que é nossa amiga. Já participamos juntos em muitas iniciativas e principalmente na questão da dívida e o quanto a dívida interna e externa pesa na vida das pessoas e em todas as políticas que têm a ver com os direitos das pessoas e o direito da própria natureza. Nós vamos conversar com ela principalmente num aspecto, ou vamos dizer assim, num âmbito do tema que nós vamos trabalhar, que é o fato de que aqui no Brasil, a comissão, o grupo de economistas que estão se reunindo em preparação para o encontro internacional que deveria ter acontecido já em Assis, na Itália, chamado pelo Papa Francisco, mas que não aconteceu por causa da pandemia, todos sabemos, está transferido. E aqui no Brasil, o pessoal acrescentou, porque, na verdade, a convocação era para trabalhar a economia de Francisco. E aqui no Brasil, o pessoal acrescentou Francisco e Clara, certo? E é por isso que nós vamos trabalhar principalmente a questão da presença e da contribuição própria das mulheres nessa economia diferente, ou nessa economia de Francisco e Clara, que todos nós queremos construir. Certo? E eu queria começar a conversar, primeiro dizer para a Sandra, para ela se apresentar, dizer de onde ela é. Eu creio que ela é nordestina, mas vive no Rio de Janeiro, trabalha em âmbito nacional e internacional. Se apresente rapidamente. Bom dia, boa tarde. Eu sou Sandra e vou agradecer muito ao convite. Para mim é um prazer. Nós, como Jubileu Sul, acompanhamos aí o fórum, que suas importantes contribuições no processo de formação, no processo de debate sobre os rumos do nosso planeta, do nosso país. Eu acho que isso é o nosso grande mutirão, né? Mutirão pela vida. Bom, eu sou alagoana, nascida e criada em Maceió, minha terra, de onde eu fiz economia lá, estudei na Universidade Federal de Alagoas. Ali já comecei minha militância no movimento pela reforma agrária, trabalhando nas áreas de assentamento, com as mulheres, né? Tenho muito orgulho de ter contribuído para o primeiro encontro de trabalhadoras assentadas de Alagoas, isso há milhões de anos atrás. Depois fui estudar na Alemanha, estudei política de desenvolvimento, né? Fiz minha pós-graduação lá, estudando essas relações Norte-Sul, políticas de desenvolvimento, que é a minha área, de fato. E depois vim morar no Rio de Janeiro, onde trabalhei na Capina, depois 20 anos trabalhando no Pax, junto com meu querido amigo, companheiro Marcos Arruda e minhas companheiras que hoje estão lá. Então, é isso. Eu sempre dedicada à educação popular, sempre dedicada ao fortalecimento do protagonismo dos movimentos sociais e das mulheres em particular. É um prazer. E também, hoje em dia, eu sou articuladora nacional da Rede Jubileu Sul, que também ajudamos a fundar há 20 anos atrás, junto com você também. É isso, foi junto e, aliás, foi ligado a uma experiência que nós fizemos que foi muito rica, que foi acho que o primeiro exercício de uma consulta popular, né, um plebiscito popular sobre essa questão da dívida, né? Foi na virada do milênio. 20 anos esse ano, vivo. Faz 20 anos que estamos nesse caminho e ainda não conseguimos que se mudasse, né, profundamente essa questão da dívida. Mas vamos continuar. Eu disse assim que a água, mesmo batendo em pedra, insistindo, até a pedra vai cedendo, né? Exato. Acho que é assim que é a nossa insistência. Jamais desistir. Isso. Eu queria, inclusive, começar esse nosso bate-papo a partir de um acontecimento que se deu agora nesses dias. Tem o arcebispo de Lyon, lá na França,
ele deve se aposentar brevemente e, na verdade, ele está, inclusive, respondendo a um processo por causa desses ocultamentos em relação à exploração de menores, né, por parte de clérigos. E aí, o que aconteceu? Uma mulher religiosa, de 70 e poucos anos, se apresentou como candidata para ser arcebispa de Lyon. E aí, muita gente ficou assim, dizendo, ela é louca. Ela mesma escreveu, eu li numa reportagem, dizem que eu sou louca. O mais louco disso é que muita gente acha que, de fato, é uma loucura. Então, eu queria perguntar para você, como é que você vê essa disposição dela de provocar, inclusive, esse debate, se apresentando como candidata a ser arcebispa de Lyon, que é a segunda cidade importante da França? Bom, eu acho que as mulheres sobrevivemos, né, desde das fogueiras, pela ousadia. Pela ousadia de colocar a nossa questão, nosso estar nesse mundo, né, que é um estar marginal. Né? Ser mulher nesse mundo é ser marginal, porque nós estamos fora, vamos dizer assim, e até hoje estamos fora, de alguma maneira, porque se até hoje as mulheres ganham menos, em torno de 30% menos que os homens ocupando a mesma função, e não é só no Brasil, né? Não é só aqui na América Latina, nem na África, nem na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, né? 25% a 30%. Então, isso é uma discriminação, né? Isso é uma marginalização do trabalho das mulheres. Então, eu acho que nós existimos e nós ocupamos um espaço no mundo porque ousamos. Então, a atitude dela é uma atitude de ousadia. E é na ousadia que nós conseguimos pautar o nosso ser e estar no mundo. Então, é isso. Eu não me estranho, porque foi assim a nossa história. Toda a nossa história foi assim. E é isso mesmo. Olha, hoje de manhã já li um artigo em espanhol de um teólogo lá da Espanha assumindo o assunto, né? Provocado por essa ousadia dela, ele faz um artigo onde ele diz quem é que está errado, né? Na verdade, ele retoma pesquisas históricas que demonstram que até o século IV havia mulheres que eram presbíteras e eram também bispas, certo? Uhum. Aquilo que corresponderia hoje a ser bispo ou o padre, né? O presbítero da igreja de hoje. Então é isso mesmo, com ousadia. E por isso eu acho que aqui o Brasil arriscou e bem, né? Colocando economia de Francisco e Clara. Você está relacionada a esse grupo? Como é que você vê essa abertura ou não ainda da contribuição da mulher na construção de uma economia que seja efetivamente humana? Bom, diria que não existe economia sem as mulheres. Não existe vida sem as mulheres. Não só a vida, né, de parir, a vida criada, mas a vida efetiva, a vida do dia a dia, do cotidiano, que nós chamamos de economia do cuidado. O cuidado, que pela estruturação da nossa sociedade, né, uma sociedade patriarcal, onde a divisão sexual do trabalho, ela atribui às mulheres o cuidado, então não existe economia sem o trabalho das mulheres. Quando a gente imagina que um trabalhador, para estar numa fábrica, ele precisa ter a roupa lavada, a comida pronta, os filhos criados, o cuidado para ele, quando chega estressado em casa, ter alguém para conversar, ter alguém para aliviar as tensões, etc. Porque isso tudo é atribuição, infelizmente, na minha opinião, das mulheres. Então, como diz uma feminista, a Silvia Federica, ela fala, a linha de produção começa na boca do fogão, então, na beira do fogão, então não existe essa separação, vamos dizer assim, por isso que eu digo que não existiria economia sem o trabalho das mulheres. Então, quando você chama atenção para Clara, que não é só a economia do Francisco, é a economia da Clara, ela está chamando atenção para essa dimensão oculta, para essa dimensão invisível, que é o trabalho realizado pelas mulheres. E nós estamos vendo a importância substantiva desse trabalho agora, nessa pandemia que nós estamos, né? Se não fosse o trabalho da casa, de estar em casa, com a casa cuidada, com as pessoas
quem tem casa, né? E quem tem condições de ficar em casa também, né? Porque a grande parte dos trabalhadores não estão podendo ficar em casa, né? Todo o trabalho do cuidado, então a economia não está parada. Quando a gente vê que a casa funciona e a casa mantém essa economia viva, porque sem a casa não existiria economia, a gente vê a importância desse trabalho do cuidado. Então, eu acho que a Clara, ela simboliza essa invisibilidade, né? E ao enunciá-la, a gente está anunciando que tem que se tornar visível esse trabalho. Então, é isso, Ivo. Eu acho que não existiria economia sem o trabalho das mulheres, sem esse trabalho chamado reprodutivo, sem esse trabalho que é um trabalho que é a economia clássica, neoclássica, a economia clássica principalmente, né, que são as origens da teoria econômica, ela atribui muito o valor, a riqueza vem do trabalho, mas é neoclássica, né, que com as escolas austríacas, com a escola que vai dar no neoliberalismo, exclui o valor trabalho. Isso é uma coisa muito interessante. Mas se a gente pensa os clássicos e pensa o valor trabalho, mas é como se o valor trabalho fosse atribuído apenas a esse ser que egoisticamente, né, que é assim que é descrito, busca atender às suas necessidades materiais, né, que é isso que a economia busca, né, egoisticamente atender às suas necessidades materiais, para fora. É como se as atividades materiais necessárias à vida, que é para dentro, vamos dizer, para dentro da unidade produtiva, elas não existissem, elas não fossem consideradas. Então, há toda uma escola de pensamento, né, a escola de pensamento da economia feminista, que busca, desde os anos 70, visibilizar todo o impacto da economia, na macroeconomia, do trabalho não pago das mulheres, né? Quanto implicaria se o trabalho fosse pago no crescimento do PIB, como impactaria nas contas nacionais, enfim, tem na própria economia para fora, né? Enfim, e tem toda uma discussão em torno do que é valor de uso, do que é valor de troca, que é uma discussão muito antiga na economia, mas que o trabalho das mulheres retoma a importância do valor de uso, né, daquele valor das coisas que a gente precisa para viver e não necessariamente das coisas que a gente vende ou compra, né, através do dinheiro. Que ótimo. E nesse sentido também do cuidado, aliás, um artigo esses dias do Leonardo Boff, falando do 5º ano, né, da Carta do Papa Laudato Si, ele destaca como um 5º ou 6º ponto, e é o encerramento do artigo dele, ele diz fundamental, a economia do cuidado. Então, na verdade, é uma característica da própria economia que nós queremos. Nesse sentido, você poderia ir explicitando, dentro do debate que está se fazendo no Brasil e que vai contribuir, na hora que for possível realizar o encontro internacional, quais as características de uma economia mais ampla com a participação e com a contribuição feminina? Bom, eu acho que tem uma série de elementos assim que precisamos aprofundar, precisa ser discutido de maneira mais, vamos dizer assim, sistemática, né? Com relação à própria economia de Clara e de Francisco, porque eu acho que o debate em torno da economia de Clara precisa ser realmente aprofundado. Eu acho que está mais no enunciado do que ainda no conteúdo em si, porque, veja bem, se a gente não visibiliza de uma maneira muito, muito clara o papel e o trabalho que as mulheres realizam, e, em particular, as mulheres negras são a base da pirâmide social brasileira. As mulheres negras são as mais pobres dos pobres. A pirâmide social brasileira vem mulheres negras, homens negros, mulheres brancas, homens brancos. No Brasil, são 6 homens brancos que detêm uma renda equivalente, uma riqueza equivalente a 100 milhões de pessoas. Imagina, 6 pessoas, 100 milhões de pessoas no Brasil. Então, isso é muito claro, né? E eu tenho certeza que essas 100 milhões, a grande maioria são mulheres negras. Então, a gente precisa olhar como que as mulheres conseguem criar situações de conseguir sobreviver por suas relações de solidariedade,
a sua improvisação cotidiana para matar um leão, ou viver, sei lá, enfrentar um leão todos os dias, para poder criar seus filhos, cuidar dos seus idosos, né? Construir relações comunitárias, tocar o trabalho comunitário, tocar lideranças comunitárias, as resistências, os enfrentamentos aos grandes projetos, por exemplo, aos enfrentamentos às remoções, à especulação imobiliária. Se nós observarmos em todo o Brasil e na América Latina, nós vamos ver que as mulheres estão na liderança todas essas lutas políticas territoriais, por saúde também, por políticas públicas. E como elas conseguem fazer isso, gente? Quando elas têm que cuidar dos filhos, cuidar do abastecimento da casa, cuidar da sobrevivência, que é uma coisa fundamental, se virar nos 30, cuidar dos idosos. E no Brasil, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro e na Bahia, que são os estados que têm mais famílias chefiadas por mulheres, é quase 40%. Nos últimos 10 anos, dobrou o número de famílias chefiadas por mulheres aqui no Rio. Era 20%, hoje é 40%. Então, estudar isso e manter essas relações de forma afetiva e de forma efetiva também. Então, acho que isso é importante a gente aprofundar, né? O Milton Santos falava muito, né, de como os pobres ensinariam e seriam a saída para esse processo terrível do capitalismo globalizado que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que as mulheres, para mim, as mulheres negras em particular, porque são a maioria da população feminina e mais pobre dos pobres no Brasil, tem muito a nos ensinar, mais do que a gente ensinar alguém. Então, acho que a gente tem que observar isso muito bem. Então, eu acho, a primeira coisa é isso, é observar, aprender, escutar, criar e fortalecer, né, de todas as formas, essas lutas concretas, que para mim são capitaneadas e são chefiadas por mulheres, isso indubitavelmente. Esse trabalho também de combate à violência doméstica, eu acho que é uma coisa que a economia tem que tocar também, a economia de Clara de Francisco, porque a violência doméstica, imagina você que 2/3 da violência contra as mulheres acontece dentro de casa. Imagina na pandemia. Na pandemia, o feminicídio cresceu 50% em São Paulo, em 2 meses. Não é qualquer coisa que a gente está falando. Isso é economia também, se a gente está falando da economia do cuidado. A economia do cuidado é cuidar das mulheres que tocam a economia real. Então, é inadmissível que haja violência doméstica. Então, isso é uma pauta econômica, sim, porque a unidade doméstica, para as economistas feministas, é uma unidade de produção, né? Então, como você pode permitir que na unidade de produção, que produz vida, que produz cuidado, que produz tantos afetos, pode ter violência, né? Então, acho que isso é muito importante também. Eu acho também a questão do acesso à terra, tanto a terra rural como a terra urbana, é uma questão muito importante no Brasil, em particular. Discutir a reforma agrária e a reforma urbana, principalmente a reforma agrária, eu acho que é um tema tabu nesse país. A gente é o único país do mundo que não fez reforma agrária, não esqueçamos isso. E isso toca diretamente na vida das mulheres. Porque as condições de vida e acesso à propriedade, por exemplo, são muito menores às mulheres. Então, a gente conseguir acessar a terra, acessar uma moradia, né? Por isso que foi tão importante o Minha Casa Minha Vida, quando priorizou as mulheres, né? E o próprio Fome Zero, que depois virou Bolsa Família, também são as mulheres, não é por acaso, né? Então, acho que tocar na questão da propriedade também é fundamental para a gente construir uma sociedade onde a gente, de fato, enfrente as estruturas de desigualdade. E nessas estruturas de desigualdade, as mulheres são as mais afetadas, sem sombra de dúvida. Então, eu colocaria esses elementos, assim, muito iniciais, esses 3 elementos aí, para a gente incorporar, de fato, substancialmente e substantivamente, a economia de Clara. Eu queria te provocar em relação a uma coisa que está acontecendo agora, ligado à pandemia. Na Europa, acho que não sei se é a França, já tomou uma decisão a nível de Congresso, quer dizer, o Congresso decidiu que se deve cobrar 2,5%, acho, sobre as grandes fortunas, a riqueza concentrada, e para aplicar nas políticas públicas para enfrentar a questão da pandemia. Uhum. Ligado a isso, há um debate que já vem vindo há mais tempo e que agora esquenta mais por causa
A pandemia, no fundo, revelou a discriminação social, a pobreza, né, que existe no planeta inteiro. E, evidentemente, quem está nessa situação sofre mais. Como você estava dizendo, nem jeito de poder ficar isolado tem, certo? E também passa necessidade, inclusive, de alimentação, dada a pobreza extrema que tanta gente tem. Então, o que está em debate é também a ideia de se conquistar uma renda básica, uma renda, alguns chamam cidadão, uma renda básica ligada à sobrevivência, à vida, à existência, no fundo respondendo ao direito de existir como ponto de partida para todos os outros direitos. Não é no lugar dos outros direitos, mas sim como direito à existência. E aí isso implicaria, evidentemente, em algum tipo de política que force a redistribuição da riqueza que está tão concentrada. Isso poderia ser interessante como um passo na linha de avançar para uma economia ligando com justiça social. Por outro lado, isso não seria um risco também de a gente meio aceitar que a riqueza esteja concentrada, querendo apenas retirar uma pequena parte? Não se deveria continuar essa discussão sobre a concentração? Isso pode ser aceitado como natural? Bom, eu acho que no Brasil, em particular, a nossa estrutura tributária é terrível, né? Ela pune os assalariados, assim, e principalmente os mais pobres, que além de ganhar pouco e pagar salário do seu próprio salário, pagar imposto sobre o salário, ainda paga imposto, que é o principal imposto do país, que é o de consumo. Então, quanto menos você ganha, mais você paga imposto pelo consumo. Então, é uma absolutamente desigual e injusta a nossa estrutura tributária, né? Então, isso precisa ser reparado de alguma maneira. Obviamente, eu acho que existem táticas e estratégias, né? Então, eu acho que estratégia é nós continuarmos batendo nessa terrível concentração de riqueza que o Brasil tem, o mundo tem, mas o Brasil, nosso país, é o segundo lugar do mundo em concentração de renda. Perde apenas para o Catar. Apenas para o Catar. E o Brasil é o sétimo país mais desigual do mundo. O sétimo mais desigual, segundo o PNUD, e o segundo em concentração de renda, segundo a ONU. Então, hoje, para ter uma ideia do que a gente está falando. Então, enquanto a gente não transforma essa estrutura, eles precisam pagar, né? Os juros e dividendos precisam pagar. Banco, lucro, não paga imposto, gente. Dividendo, não paga imposto que você ganha nas suas ações, que o mercado, a bolsa de valor, você não paga imposto. Você transfere isso para o exterior, você não paga imposto. Imagina isso. É um escândalo. E a taxação de fortuna, existem 3 projetos no Senado, eu acho que são 3 projetos no Senado, são 3, que prevê uma taxação entre 0,5% a 3%, que é a do Paulo Paim, que é mais ousada. Esse 0,5% daria em torno de 30 a 40 bilhões por ano de arrecadação. Vocês imaginam isso? E a gente está falando de milionário, tá, gente? Está falando de milionário, está falando de assalariado. As pessoas acham que quem ganha 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês, é milionário. Não é isso que a gente está falando, não, tá? A gente está falando de milionário, né? De gente que são poucos no Brasil, na real, né? Acho que são 200 e alguma coisa, 270, sei lá, por aí, bilionários. É desse pouco que a gente está falando, tá? E eu acho que se fosse, a gente fosse tributar, a Anfip tem na sua página um programa emergencial para combater a pandemia, que daria para arrecadar bilhões em medidas muito simples, como taxar fortuna, como taxar juros e dividendos, como taxar receitas financeiras, por exemplo, que daria, assim, só receitas financeiras daria 60 bilhões por ano. Então, dinheiro há, forma de saída há. Agora, o que a gente está vendo no Brasil é um genocídio. Eu queria não deixar de falar isso, Ivo. Porque o dinheiro para a saúde, por exemplo, nós estamos agora, Jubileu, a gente vai lançar esses dias uma série de informações sobre a execução orçamentária para a saúde em plena pandemia, e é escandaloso.
Dinheiro está guardado lá no Ministério da Saúde, não estão gastando dinheiro, não estão transferindo dinheiro para os estados. É genocídio que está em curso, o dinheiro está parado. Como é que pode um negócio desse, gente? Então, a questão do Brasil não é um problema de dinheiro, então é um problema político de como gastar esse dinheiro e quem deve, onde deve esse dinheiro ser arrecadado, né? A receita, de onde vem essa receita? Então, eu diria só taxação de fortuna, receitas financeiras e lucros e dividendos já daria aí mais de 100 bilhões a mais, um orçamento do SUS, por exemplo, total, só com 3 medidinhas financeiras fáceis de serem implementadas, entendeu? Sem sacrificar ninguém e sem dizer assim, vai haver uma fuga de capitais. Não vai haver fuga de capitais porque as fortunas, por exemplo, no Brasil, elas estão em terras, elas estão em imóveis, elas estão em coisas que não dá para carregar apartamentos, que não dá para levar para o exterior assim, de uma hora para outra, né? E você tem uma série de medidas que você pode também adotar para evitar essa fuga de capitais. Então, é uma questão de decisão política e que a taxação de fortuna, por exemplo, no Chile acabou de ser aprovada, né? Para enfrentar a pandemia também. Então, o Chile, um país também ultra neoliberal. Então, é uma medida que faz parte desse quadro conservador também, né? Uma medida, de certa forma, conservadora. Na França também já tem a taxação, não de fortuna, mas de heranças, né? Aqui no Brasil também não tem taxação de herança, então, e por aí vai. Então, acho que é uma decisão política, e eu acho que a gente tem sempre que combater essa desigualdade de maneira substantiva. Mas, enquanto isso, eles precisam pagar também a conta. Então, nesse sentido também, se nós conseguíssemos aprofundar ou generalizar o debate sobre essa ideia de uma renda básica ligada à existência, poderia ser uma forma de manter, inclusive, vivo e mais amplo o debate político sobre a concentração da renda. Por quê? Porque é possível fazer isso ao nível do planeta. O recurso existe, a riqueza existe e, na verdade, as condições do trabalho hoje, inclusive, permitem que se trabalhe menos horas, tendo mais tempo livre, só que talvez muita gente não vai ter oportunidade do trabalho, certo? Do jeito que está organizado. Então, vamos garantir a existência, pelo menos. Essa parte me parece que seria um ponto de justiça inicial e que se deveria manter depois para poder transformar, de fato, o tipo de sociedade em que nós estamos vivendo. Exatamente. Eu acho que essa discussão da renda universal, ela está crescendo no mundo, né? Tá. Tem vários organismos, economistas, governos, inclusive, né, que estão falando isso. Porque, veja bem, como é que a economia, que está entrando numa depressão profunda agora, pós-pandemia, o Brasil deve cair 10% o PIB esse ano. Nos Estados Unidos, por aí é a mesma coisa, e por aí vai. Então, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, a maior economia do mundo, né, depois da China, né, porque a China passou, é capitalista, né, no caso, os Estados Unidos, 40% da população economicamente ativa ou está precarizada, ou está subempregada, ou está desempregada. Então, imagina isso. É um impacto tremendo na sociedade onde os trabalhadores são subempregados, na real, né? Eles têm condições de vida, nenhuma garantia trabalhista, né? Eu fico imaginando, por exemplo, os trabalhadores, vamos supor, da Disney, que todo mundo, que a burguesia brasileira gosta tanto de ir, é fechada a Disney agora. Esses trabalhadores devem estar à míngua com seus $1.200 que o governo deu, porque não tem nada que garanta o mínimo de condições de trabalho, de vida para eles. Porque por isso que tem 40 milhões de desempregados, né? Exatamente. Olha isso. Então, como é que na Itália, o que está acontecendo agora, por exemplo? Agora a pandemia está passando, na França, o comércio está reabrindo, só que o comércio, muitas lojas, muitos restaurantes não estão reabrindo, porque faliram, entendeu? Então, esse é o cenário. Aqui mesmo onde eu moro, aqui no Rio, Santa Teresa, já tem vários restaurantes e tal que fecharam já. E são 2 meses só. Quer dizer,
Quer dizer, por quê? Porque também o Paulo Guedes e o Congresso com Orçamento de Guerra criou uma linha de 1 trilhão para os bancos. E esse 1 trilhão não chegou no restaurante aqui, que poderia ter pego um dinheiro de capital de giro a juros zero para se manter, para continuar pagando seus salários, para continuar pagando suas despesas, e que, passando a pandemia, podia reabrir as portas, mas o Paulo Guedes deixou muito claro na reunião ministerial que tem que botar o dinheiro nos grandes. E ele próprio agora está dizendo que esse 1 trilhão para os bancos não resultou. Porque banco, gente, pegou dinheiro, ele não vai dar para ninguém, ele vai ficar com ele mesmo e aplicar nos títulos da dívida pública, que geram muito dinheiro também, mesmo com a Selic baixa, né, com 3%, ainda é muito para a taxa global de juros. Pensar que o Japão é negativo, na Europa vários países é negativo, os Estados Unidos está perto de zero também, 1 e pouco. Então, 3% é o triplo, né? Então, é isso. Eu acho que... Eu também, voltando ao nosso tema, né, que nos fez trabalhar tanto tempo no Tribunal da Própria Dívida, em 99, com a questão da dívida, nós todos temos um acordo. Todo mundo, todos os economistas, todos falam que é o capital, a etapa do capital financeiro, é a globalização financeirizada, é a economia financeirizada, é a esfera das finanças sobre a esfera produtiva. Isso é unânime. Todo mundo fala isso, capital rentista, bababá, bababá, bababá. E ninguém fala da dívida. Pois é. Como é que se a dívida é o principal instrumento desse rentismo, né? O excesso de liquidez desses bilionários, qual é a riqueza desses bilionários? É dinheiro, né? Fora, porque o dinheiro gera o dinheiro, né? Não passa pela mercadoria necessariamente, mas uma circulação de mercadoria, dinheiro gera dinheiro. Esse excesso de liquidez gerou a crise de 2008, porque foi sendo emprestado dinheiro às hipotecas, com aqueles contratozinhos, aquelas letrinhas que as pessoas não liam, que os juros eram exorbitantes e que se não pagasse ia perder a casa imediatamente, aquelas letrinhas lá dos contratos, foi gerada por esse excesso de liquidez que tinha no mercado financeiro naquele momento. Os pobres pegaram dinheiro, coitados, e compraram suas casas sem ler os contratos, e depois, quando quebra o sistema um pouquinho para eles, andar de cima, né? Quem é que paga a conta? Então, eu fico muito besta como é que a dívida não é um tema central, como nessa economia financeirizada, e eu fico impressionada com isso. Nesse sentido, também nós estamos, como Jubileu Sul, tentando criar um grupo de estudo, de reflexão, para entender mais esse buraco aí. Então, nesse sentido, certamente, inclusive a partir das mulheres, da situação concreta e a valorização do trabalho, né, e da contribuição econômica que elas fazem, como você destacava, eu creio que, inclusive, é preciso levar para esse debate da economia de Francisco e Clara essa questão da dívida. Na verdade, nós estamos hoje num sistema de dominação via dívidas. É dívida nos estados, principalmente, e aí fragiliza todas as políticas sociais, certo? E é dívida, inclusive, das próprias pessoas, porque vai ficando todo mundo dentro desse tipo de jogo. Então, afeta a vida de todo mundo. Mas esse debate, viu, Sandra, nós vamos continuar aprofundando durante os próximos 2 meses com o pessoal que participa dos nossos grupos. São umas 360 pessoas, fora com quem eles dialogam, né, no seu cotidiano. Então, nós vamos ter, durante o mês de junho ou julho, uma outra oportunidade em que nós vamos conversar com o próprio pessoal, a partir, inclusive, do seu texto, a partir disso que você colocou agora no vídeo, aprofundando. E aí o pessoal poderá mandar, inclusive, perguntas, questões que eles queiram aprofundar. Eu queria pedir para você, para a gente ir encerrando esse primeiro bate-papo sobre esse tema, que você dissesse uma palavra para, principalmente, as suas colegas mulheres que vão estar nos grupos. Como é que elas precisam assumir esse debate agora sobre a economia de Francisco e Clara, lá nos seus próprios grupos, em relação à sua realidade local, e até porque nós estimulamos a todos eles e elas escreverem algo, principalmente a partir da sua realidade, e dar o seu ponto de vista, produzir, elaborar alguma coisa, não só
ficar escutando dos outros ou lendo dos outros, mas também serem comunicadores populares em relação à realidade e também contribuindo nesse debate. Bom, eu acho que em primeiro lugar, é saudar todas elas, um carinho, um abraço carinhoso, e também dizer que o seguinte, eu acho que é um exercício muito fácil de fazer, que é o seguinte, você, companheira mulher, tenta anotar, fazer uma sistematização das tarefas domésticas na sua família, seja ela qual for, né? Se você, sua filha, seu filho, seu marido, sua companheira, quem for. Todo mundo, você lista todo mundo da casa e lista todas as tarefas realizadas dentro de casa, por exemplo. E quem faz o quê durante um dia. Um exemplo. Depois que você anotar tudo, você faz uma reflexão na sua unidade doméstica, na sua casa, para ver quem que está sobrecarregado, quem que está fazendo a mais, porque tarefa doméstica ninguém ajuda. Tarefa doméstica a gente divide. Divide. Não tem esse negócio, meu marido me ajuda, meu filho me ajuda. Mulheres, vamos cortar esse verbo. Vamos dizer, tarefa doméstica a gente divide. Então, esse primeiro exercício, anota tudo, quem é quem em casa, gato, papagaio e periquito, e anota as tarefas. Todas as tarefas, gente, é tudo que se faz em casa, né? Só não é só cozinhar, lavar, passar, não. É tudo. É botar o lixo na calçada, lavar banheiro, lavar quintal, cuidar do bicho doméstico, essas coisas todas. Das plantas, se tiver, enfim, tudo. E depois, se a companheira fizer também trabalho na associação, ou no sindicato, ou no grupo, ou na comunidade eclesial de base, ou no grupo da igreja, o que for, também escreve tudo o que a companheira faz, tá? Para esse grupo, e provoca esse mesmo exercício com as outras companheiras, visibilizem o trabalho que nós mulheres realizamos, que é um trabalho dado como natural. É natural na reunião a mulher levar o lanche. É natural que no final da reunião as mulheres organizem a sala. É natural que os homens falem e a gente escute. É natural ter uma palestra com 3, 4 homens e nenhuma mulher na mesa. Vamos questionar esse tipo de coisa, gente. Também, isso também é fazer política. Isso também é a economia de Clara e Francisco. Nós queremos visibilizar o trabalho invisível das mulheres, que é naturalizado. Natural. É assim mesmo, ela que faz. Não, não é assim. Isso é uma construção cultural, social, e a gente, para ter condições de vida melhores para as mulheres, a gente precisa tirar esse peso que é o trabalho doméstico e a invisibilidade também das mulheres no trabalho público. Eu daria esses exercícios aí para a companheirada fazer. Coisa boa, Sandra. Acho que é isso. E é interessante porque é um grande desafio para nós, homens, né? Para nós também entrarmos nesse diálogo. Nós temos que fazer uma reeducação nossa, sem dúvida nenhuma. Nós, de certa maneira, somos privilegiados por causa do antropocentrismo e o antropogenismo, né? Nós, como homens, mas, por outro lado, somos até também vítimas de toda uma história que foi nos deseducando para ser assim. Então, nesse sentido, todos nós temos que enfrentar esse desafio e ele deve ser enfrentado, inclusive, nessa dimensão mais aprofundada da economia. Então, acho que nós estamos abrindo um diálogo importante e é importante que seja feito assim, como você sugeriu, a partir do concreto e vendo tudo que se faz para nós podermos administrar a nossa vida e a nossa convivência, a convivência entre nós, dentro da casa, nas comunidades, a nossa convivência com a própria terra, certo? A alimentação que produzimos ou não produzimos. Eu fiquei feliz, e eu encerraria com isso, no outro dia, quando eu vi as imagens do pessoal de um assentamento do MST lá no Paraná, em que eles estavam distribuindo em 3, 4 municípios vizinhos, o pessoal que estava no aperto maior por causa da pandemia, distribuindo quase 5 toneladas de alimentos agroecológicos. E a maioria eram mulheres que estavam fazendo, sempre. distribuição. E elas são produtoras, trabalham juntos, produzem, né? Eu acho isso maravilhoso. E tomara que a gente possa caminhar, avançar nessa dimensão de maior igualdade. E para quem é de igreja, e aí encerrando,
Nós começamos com a atitude dessa senhora lá da França se oferecendo para ser arcebispa. E ela diz, por que eu não? Tá aí, essa pergunta eu acho que ela deve ficar conosco, tanto na dimensão de política quanto na economia. Por que eu não sou levada em conta? Por que eu não estou aí? Por que só vocês? Eu acho que esse desafio, essa troca de ideia é fundamental para que a gente possa avançar na construção de sociedades que sejam melhores, né? De sociedades que não admitam isso que está acontecendo no Brasil, que é, sim, genocídio e é etnocídio também, por causa das ameaças, o abandono que estão deixando as comunidades indígenas, certo? Então, nesse sentido, eu agradeço já a sua contribuição, mas nós vamos continuar nesse período dialogando e contando com você para poder aprofundar, tá certo? Maravilha. Um abraço, querido. Seguimos. Tá bom. Um abraço para você e para todo mundo também do nosso processo de formação. Esse calor